Então, para a gente fechar o assunto, vamos falar sobre poluição atmosférica. Tá? Então, antes da gente falar da poluição atmosférica, vamos falar um pouquinho sobre a composição da atmosfera. Então, a gente costuma, né? A gente respira oxigênio e libera gás carbônico. Mas é importante a gente saber que o ar que a gente respira, presente aí na atmosfera, ele tem apenas cerca de 20%, 21% mais ou menos de oxigênio, né? E aí o restante são outros gases, principalmente nitrogênio, água na forma de vapor e aí outros gases, tá? E dentre esses outros gases, a gente tem aí principalmente o dióxido de carbono, uma composição aí de 380 partes por milhão, e outros gases em menor quantidade, tá certo? Então, nossa atmosfera ela é basicamente oxigênio e nitrogênio, compondo aí a maior parte dos gases. Os outros gases, eles representam uma fração bastante pequena. Então, considerando que a composição ideal seria essa, se há um aumento na concentração desses outros gases, significa, né, que está havendo aí um desequilíbrio, uma introdução que não é natural desses outros gases, tá? E aí a gente tem, né, um conceito para poluentes atmosféricos. O que são poluentes atmosféricos? A gente entende como poluente atmosférico qualquer forma de matéria ou energia com intensidade em quantidade, concentração, tempo ou características que estejam em desacordo com os níveis estabelecidos. No Brasil, quem estabelece esses níveis é o CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, através de suas resoluções, tá? E aí a gente destaca que a questão de poluição, ela está muito relacionada à questão da saúde. Então, tudo que possa tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde é considerado poluente, tá certo? O que seja inconveniente ao bem-estar público, que cause danos aos materiais, né, a edifícios, obras de arte, à fauna e à flora, que seja prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais da comunidade. Então, tudo que possa prejudicar as nossas atividades normais, que seja perigoso à saúde, que cause dano, seja à fauna, à flora ou ao ambiente construído, tá? Tudo isso é considerado como um poluente atmosférico. Tá? E a gente vai ver aí algumas características desse, né? Então, normalmente, os poluentes atmosféricos, eles são encontrados na forma de gases ou partículas sólidas, né? As partículas sólidas, elas estão aí na forma de poeiras, pós, fumos, material particulado, tá? Que são resultantes das atividades humanas ou de fenômenos naturais dispersos no ar atmosférico. Então, quando esses gases e essas partículas sólidas, elas se encontram no ar em quantidade além do normal, né, além do previsto, além do que é estabelecido em legislação, além da composição atmosférica, então a gente considera como poluentes. E aí a gente tem os gases e as partículas expelidos pelos veículos e indústrias, gases provenientes da degradação de matéria orgânica, como por exemplo o metano, atividade vulcânica, né, que gera uma grande quantidade de material particulado, de poeira, de fumo, tá? Além de outras alterações, né, mais severas, e outros fenômenos naturais, tá? E aí, dentro desses outros fenômenos, a gente pode incluir aí substâncias que são formadas devido à reação de alguns poluentes com a radiação proveniente do Sol. Então, só para a gente ter uma ideia, temos aqui alguns poluentes, né, alguns exemplos de, não é nem de poluentes, né, de substâncias, digamos assim, que dependendo da sua concentração, elas vão ser consideradas poluentes. Então, por exemplo, a gente tem o dióxido de enxofre,
né, o dióxido de enxofre na concentração entre 1 e 10 partes por bilhão, né, essas unidades são as unidades de medida aí, partes por milhão, partes por bilhão, unidades de medida do ar, tá? Porque o ar a gente mede em volume, tá? Então, se tem entre 1 e 10 partes por bilhão, ele é considerado ar limpo. Se passa de 20 partes por bilhão, ele já é um ar contaminado. Então, o problema não é a presença da substância, o problema é a quantidade em que essa substância se encontra, né? Por exemplo, aqui, ó, o ozônio, o O3, até 80 partes por bilhão, ok, o ar é considerado limpo. Porém, acima de 100 partes por bilhão já é considerado ar contaminado, né? Aqui a gente tem os óxidos de nitrogênio, o óxido de carbono, tá? E aí, a gente vai falar sobre tempo de residência. O que é o tempo de residência? É o tempo que esse composto ele permanece na atmosfera, tá? Então, por que é importante a gente entender isso? Então, se vocês lembrarem lá da disciplina de gestão e legislação ambiental, vocês não lembram, muito triste isso. Então, vocês vão ver minha caneca da Eisenbach, tá, gente? Da Oktoberfest. Então, a gente vai falar que tem alguns compostos que são persistentes, né? Isso interfere porque, por exemplo, uma poluição que foi gerada num determinado local, ela pode se espalhar e atingir outros locais onde ela não foi gerada, devido justamente a essa questão do tempo de residência. Então, ó, a gente tem aqui, por exemplo, o dióxido de nitrogênio, ele tem o tempo de residência de 1 dia, né? Então, a partir do momento que é emitida uma partícula de dióxido de nitrogênio, em 1 dia essa partícula ela já foi, né, oxidada, já sofreu os processos e deixou de ser dióxido de nitrogênio, tá? Porém, o óxido de dinitrogênio, o N2O, ele permanece 85 anos na atmosfera, né? Então, uma emissão que aconteceu hoje, daqui a 85 anos é que essa emissão ela vai estar saindo da atmosfera, né? E aí a gente pode fazer aquele meme, né? O óxido de dinitrogênio que a gente está respirando hoje já faz 84 anos, né, minha gente? Que está aí na atmosfera. Mas vamos falar desse elemento aqui, ó. Metano e dióxido de carbono, que são os gases causadores do efeito estufa, né? O metano é um dos poluentes mais agressivos que a gente tem aí em termos de efeito estufa. Ele é 21 vezes mais poluente do que o dióxido de carbono, tá? E ele tem um tempo de residência de 8 anos, então é extremamente importante que a gente garanta o tratamento do metano. O metano ele vem de onde, por exemplo? Ele vem, por exemplo, dos aterros sanitários, né? O metano ele é proveniente dos processos anaeróbios, tá certo? De decomposição, de degradação da matéria orgânica que acontecem de maneira anaeróbia. Então, num aterro sanitário, onde a massa de resíduo está lá toda fechadinha, toda tampadinha, o gás que é produzido é o metano, tá? Então, além dele ter um tempo de residência maior, ele contribui muito mais para o efeito estufa. Não o efeito estufa natural, o efeito estufa ruim, né? Porque ele é 21 vezes mais poluente do que o dióxido de carbono. Então, é extremamente importante que a gente faça aí o tratamento do metano. Então, alguns aterros, eles já têm o aproveitamento do gás, né? Esse aproveitamento do gás, o gás é canalizado e é levado para a geração de energia elétrica, né? É convertido o gás em energia elétrica, tá? Mas, no mínimo, o que é feito é, onde tem as saídas dos drenos de metano, a gente coloca fogo, né? Porque a partir do momento que você queima o metano, ele se transforma em CO2. CO2 também é ruim, porém, o tempo de residência na atmosfera é menor. É melhor uma coisa que só vai passar 4 anos do que uma coisa que vai passar 8 anos, né? Eita. Eu ia dizer uma coisa, mas cancela.
e é melhor algo que polui, que contribui menos para o efeito estufa do que uma coisa que contribui 21 vezes mais, tá? Então, esse tempo de residência é extremamente importante por conta disso. Questões assim, por exemplo, uma atividade vulcânica, né, que é muito comum a gente ver que a nuvem de fumaça chegou até em outros países e interrompe, né, aeroportos, atividades em outros países. Por quê? Porque aquele material, aquela nuvem, aquela poluição que foi gerada num lugar, ela se desloca através dos ventos, principalmente, e outros meios, né, as formas de dispersão dos poluentes, e permanece na atmosfera ainda por bastante tempo, tá? E aí a gente tem a classificação dos poluentes. A gente pode classificar os poluentes em relação, né, à origem, né, classificação em poluentes primários e poluentes secundários, tá? E aí a gente tem que poluentes primários são aqueles que são emitidos diretamente por uma fonte para o ambiente, né? Então, o automóvel, ele libera aí monóxido de carbono, né, óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre, hidrocarbonetos, ele libera tudo isso lá pelo escapamento diretamente para a atmosfera, tá? Então, é um poluente primário. O poluente secundário é aquele que vai resultar de uma reação de um poluente primário com outras substâncias presentes na atmosfera e também com a interferência da radiação solar. Como ele dá o exemplo aqui, né, o óxido de nitrogênio, que foi emitido aqui por uma fonte primária, né, um poluente primário, através da radiação ultravioleta, ele vai ser quebrado, né, esse óxido de nitrogênio, e vai formar aí ozônio e os nitratos de peróxiacetil, tá? Então, é um poluente secundário. Poluente primário, emitido direto pela fonte. Poluente secundário, na atmosfera, ele reage com outros elementos presentes, que pode ser inclusive a água, né, o vapor d'água presente na atmosfera, formando novas substâncias, novos poluentes. Esses são os poluentes secundários. A gente pode se classificar ainda, né, em fontes móveis e fontes fixas, né? Então, o nome já está dizendo, móveis é que se movimenta, e fontes fixas ou estacionárias são aquelas que estão paradas, né? Então, as fontes móveis são emissões provenientes de fontes em movimento, né? E aí a gente tem principalmente os veículos automotores como a principal fonte, né, de emissão de poluentes da forma móvel, tá? Tem aí trens, aviões, embarcações, mas pela quantidade, os veículos automotores eles são bem mais significativos, certo? E a gente tem as fontes fixas ou estacionárias, que são aquelas que estão paradas num ponto específico, que são as chaminés das indústrias, né? Dos processos de geração de energia, como é, por exemplo, no caso de uma termoelétrica, como é, por exemplo, o caso de um vulcão que entrou em atividade, e o vulcão está lá parado, ele não vai sair se mexendo, embora que os poluentes sejam transportados, mas a fonte, ela continua lá parada, beleza? Então, aqui uma figurinha, né? Uma fonte móvel, ela pode emitir aí em vários locais, uma fonte fixa ou estacionária. E aí a gente tem os poluentes primários, que vêm das fontes, né, dos carros, das indústrias, por exemplo, da atividade vulcânica. E aí, como poluentes primários, a gente tem basicamente, né, monóxido e dióxido de carbono, os óxidos de nitrogênio e o dióxido de enxofre, tá? E a maioria das partículas em suspensão, elas são provenientes também são poluentes primários, elas vêm direto da fonte. Já os poluentes secundários, a gente tem aqui, ó, o SO3. O SO3 é o quê? É o SO2 que reagiu com algum elemento presente na atmosfera, virando SO3. Aí, né, a gente tem os ácidos, né, HNO3, H2SO4, H2O2, que são formados principalmente, né, da reação desses óxidos, né, que a gente tem aqui como poluentes primários, com o vapor d'água, tá? Então, o H2SO4 nada mais é, né, do que dióxido de enxofre mais água, né, no caso, vapor d'água, tá? E aí é um poluente secundário, que ele já se formou na atmosfera.
E aí alguns exemplos, né, de fontes de poluição, já falei, né, atividade vulcânica, quando ocorre, ela é uma fonte de poluição muito grande, interrompe tráfego aéreo, interrompe, né, a visibilidade fica muito baixa, porque é muito material particulado, muita névoa, né, muita fumaça, muita fuligem, além dos óxidos de enxofre, né, que vem aqui do coração da Terra, tá? A questão dos veículos, principalmente nos grandes centros urbanos, né? Nos grandes centros urbanos a gente tem uma grande concentração de poluentes proveniente dos veículos. E aí a gente tem o caso, por exemplo, do município de São Paulo. O município de São Paulo, né? Todo mundo já ouviu falar que no município de São Paulo existe o rodízio de veículos, né? Que o rodízio de veículos nada mais é do que veículos pares circulam em determinados dias da semana e veículos ímpares com a placa ímpar, né, circulam aí em outros dias da semana. Então, qual é a ideia? Então, a ideia do rodízio de veículos em São Paulo, ele surgiu, não foi para diminuir os engarrafamentos, não, que também ajuda, né? Mas não foi para diminuir os engarrafamentos, ele surge como uma forma de diminuir a poluição, a concentração de poluentes. Por quê? O município de São Paulo, o estado de São Paulo, é um estado que tem o próprio município, né, a grande São Paulo como todo, é uma região altamente industrializada, então já tem uma concentração de poluentes muito alta, tá? A gente tem episódios de poluição gravíssimos na região da grande São Paulo, né, na região industrial ali de São Paulo, ABC Paulista, tá? E além das fontes, né, fixas, que são as indústrias, um volume de carro muito grande. Então, não tem como diminuir a produção das indústrias. O que tentaram fazer para diminuir a poluição atmosférica foi justamente o rodízio de veículos para poder diminuir as emissões, né, dos óxidos de carbono por conta dos veículos, tá? E aí as indústrias, eles atuam na questão de tecnologias, mecanismos de desenvolvimento limpos, né? Incentiva a produção e a instalação de equipamentos como filtros, né? De maior capacidade de filtrar os poluentes. E hoje a gente já não tem mais assim casos tão graves como se tinha antigamente, né? A gente já chegou à cidade de Cubatão, que é um distrito industrial localizado em São Paulo, já foi considerada a cidade mais poluída do mundo, tá? Temos aí, né, as fábricas como fontes de poluição. Aqui é extração de petróleo, né, e gás. Aqui queimando o gás, que é gás metano também, né, que provém dos depósitos dos reservatórios de petróleo confinados. E aí queimando o gás. E aqui, né, a atividade agropecuária, né. A pecuária, ela tem uma grande emissão de metano, né, porque o gado, né, os bovinos, o aparelho digestivo deles funciona como um biodigestor, como um reator anaeróbio. Então, eles eliminam aí o gás metano, tá? Parece brincadeira, mas não é, né? Existe um estudo, inclusive, desenvolvido, acho que na Holanda, que eles colocaram um colarzinho para avaliar as emissões de metano provenientes do arroto do gado. Se vocês rirem, vocês vão pro inferno, viu? Olha, cuidado, não pode rir. Aqui eu acho que vocês já devem ter visto na internet, vocês sabem melhor do que eu, é o buraco do inferno, tem um nome, né? É um local que é cheio de metano e fica queimando o tempo todo. Isso de vez em quando passa na internet. Então é uma fonte de poluição. E aí a gente tem, né, a queima, né, de lenha. A lenha, além de causar degradação, a retirada da lenha, além de causar degradação ambiental, né, desmatamento, principalmente que a maioria da lenha que é extraída, ela é extraída de forma ilegal, tá? Então, além do problema ambiental que a gente tem aí de perda de espécies, ainda tem a questão das emissões atmosféricas, de material particulado, né, e tudo mais, proveniente da queima de lenha, né? E aqui, ó, combustíveis fósseis, tá? Queima de petróleo, queima de gás são combustíveis fósseis, tá certo? Então, falando um pouquinho sobre os principais poluentes e de onde ele vem,
A gente tem aí o monóxido de carbono, que é produzido pela combustão incompleta de combustíveis fósseis e outros materiais que contenham carbono em sua composição. O monóxido de carbono é aquele que sai pelo escapamento dos veículos. Eu acho que eu já ensinei a vocês, né? Se quiser matar alguém sem sofrimento, é só deixar lá trancado dentro de um carro, dentro de uma garagem fechada, com o carro ligado, né? E aí vai ter monóxido de carbono, ele é extremamente tóxico. A pessoa passar 1 hora respirando monóxido de carbono, ela vem a óbito, tá? Não matem ninguém assim, por favor. Então, é extremamente perigoso, é extremamente tóxico para os seres humanos, tá certo? O dióxido de carbono, ele já é proveniente da combustão completa, tá certo? E aí, a gente também, né, a gente na respiração, a gente libera aí o dióxido de carbono, faz parte do nosso processo respiratório. Os óxidos de enxofre, eles provêm da queima de combustíveis que contêm enxofre na sua composição, como, por exemplo, o óleo diesel, né? Então, o diesel usado para abastecer as frotas, né, de caminhões no nosso país, vocês sabem que a principal forma de transporte no nosso país é o transporte rodoviário. É um transporte que é extremamente caro, extremamente perigoso, por isso que a gente paga tão caro, né, nos produtos que são do nosso consumo, porque o transporte rodoviário ele tem um custo muito alto, né? O combustível é caro, a manutenção dos veículos é muito mais cara, a manutenção das estradas é muito mais cara, né? Imagine, você consertar um buraco numa estrada ou você consertar uma linha de ferro, o que é mais fácil, né? Então, se vocês forem observar, países mais desenvolvidos do que nós, eles usam basicamente o transporte ferroviário e, dependendo em alguns casos, o transporte hidroviário, que eles carregam. Um navio, ele consegue carregar uma quantidade de carga, né? Consegue transportar uma carga muito maior do que um caminhão, né? Então, acaba que o custo desse transporte é menor. Mesma coisa um trem, né? Você tem com um trem, uma máquina, você pode agregar uma quantidade de vagões e ter um transporte muito mais rápido e econômico. Porém, né, a nossa matriz de transporte de carga no Brasil ainda é rodoviária. Muito influência da indústria do petróleo, né, que não quer perder o seu consumidor de óleo diesel. E aí, só falando um pouco do óleo diesel, né, ele contém enxofre e vocês podem observar isso nas próprias bombas de combustível, né? Se você chegar lá no posto, tem escrito lá, tem óleo diesel que é S10, quer dizer que ele tem apenas 10% de enxofre. Então, esse S10 ele é melhor do que o S50, por exemplo, que era 50% de enxofre, que era um óleo que era mais comercializado antigamente. Hoje, com mais tecnologia, a gente tem um óleo diesel melhor, com uma quantidade de enxofre menor, porém mais caro, o que encarece tudo, né? Se encarece o combustível, encarece o preço do alimento também, tá? Óxidos de nitrogênio são produzidos por processos de combustão e também por descargas elétricas na atmosfera. Material particulado talvez seja um dos que mais incomoda a gente, porque a gente consegue ver muitas vezes, né? Então, são partículas de materiais sólidos ou líquidos que ficam em suspensão na atmosfera, como poeira, fuligem e pólen. Então, se você queima um papel, ele vai gerar um material particulado, aquela poeirinha ali, né? Então, é um que a gente consegue ver e sente bem a presença dele. Então, esse material particulado ele pode ter origem em processos naturais, como é o caso da dispersão do pólen ou suspensão de poeira pela ação dos ventos, aqueles redemoinhos que dá ali no IF, né? Quem nunca presenciou ali naquele espaço aberto ali da frente uma ventania daquela que levanta a areia, né? Então, aquele material particulado, aquela poeira, também é um material particulado, tá? E também pode ser originado no processo de combustão. Então, você está lá no São João queimando a fogueira, você consegue ver, né, partículas no ar proveniente da fogueira, tá? Então, a gente sente bastante. Esse caso de dispersão do pólen, minha gente, na época que está na floração, né, e que acontece esse processo de dispersão, um vento, por exemplo, que
Quem tem alergia sabe, né? Que na época de dispersão de pólen, a alergia fica forte, né? Bem complicado. A amônia, né? A amônia proveniente principalmente da indústria química de fertilizantes, né? Lembrando que os fertilizantes, eles são nutrientes para as plantas. E quais são os nutrientes para as plantas? Nitrogênio, fósforo, tá? Então, a amônia vem principalmente para a atmosfera, né? Ela vem principalmente das indústrias de fertilizantes. Hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são compostos orgânicos voláteis e resultam da queima incompleta de combustíveis e dos processos de evaporação durante a estocagem e produção. Os combustíveis, como por exemplo a gasolina, ela é composta por hidrocarbonetos, tá? E aí a queima incompleta, ou seja, aquele veículo que não está com a manutenção adequada, que o catalisador não está funcionando corretamente, acontece a queima incompleta e acaba liberando aí esses hidrocarbonetos na atmosfera. Gás sulfídrico é aquele famoso cheiro de ovo podre, né? Ele é proveniente muito de processos naturais, então digamos que um determinado curso d'água aconteceu uma tragédia e houve uma mortandade de peixes, e eles estão lá, aqueles peixes quando vão apodrecendo, eles liberam gás sulfídrico, é o que dá aquele cheiro de podre, tá certo? Lembrando que decomposição da matéria orgânica de forma anaeróbia libera metano. Metano não tem cheiro. Metano é extremamente perigoso. É mais um motivo para o metano ser perigoso, que ele não tem cheiro e é extremamente inflamável, tá? O metano, ele tem uma temperatura, né, que ele pega fogo bastante baixa, por isso que acontecem os incêndios espontâneos nos aterros, tá? Então, o gás sulfídrico, ele é um subproduto de refinarias de petróleo, né? Lembrando, petróleo tem aí hidrocarbonetos e tem enxofre também. É proveniente de indústrias químicas e indústrias de celulose, as indústrias que produzem papel. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de passar numa localidade próxima a uma indústria de papel, uma indústria de celulose. Minha gente, o cheiro é insuportável. A indústria de papel é uma das indústrias mais poluentes que a gente tem, tá? Então, o cheiro é bastante forte, proveniente do gás sulfídrico, tá certo? Aqui em Pernambuco a gente tem ali na região de Jaboatão Velho, não sei se alguém conhece, mas quem for ali em Jaboatão Velho, fica toda a região, não é só na proximidade, assim, não, é só no quarteirão da indústria, não. O bairro inteiro fica o cheiro é muito forte, tá? E é uma das indústrias mais poluentes que tem e que causa muita degradação. E aí, né, os processos naturais, como eu falei. Então, o gás sulfídrico é aquele cheiro de ovo podre. Ele tem a vantagem de que, como ele tem o cheiro, a gente consegue identificar a presença, né? Diferente do metano, que a gente não identifica porque não tem cheiro. E aí a gente tem os pesticidas e herbicidas. Esses aqui, né, gente, eles são, vamos dizer assim, dos piores que tem. Porque eles são usados na agricultura, no combate de pragas e doenças em plantas, né? Os pesticidas para combater as pragas e os herbicidas para combater as ervas daninhas, né? Aqui para insetos, né? Basicamente aqui para ervas daninhas, tá? Então, são compostos orgânicos e eles contaminam tudo, né? Por quê? Se você aplica em excesso no solo, você contamina o solo. Quando tem a chuva, o processo de lixiviação contamina a água. E pela forma que você aplica, que é um processo de pulverização, ele também contamina o ar, tá? Então, isso aqui, pesticida e herbicida é a desgraça da humanidade. Porém, são importantes para o desenvolvimento agrícola.